As primeiras transmissões experimentais de TV foram realizadas na década de 20 no Japão e nos Estados Unidos, e também na Inglaterra. Não há um consenso da primeira transmissão oficial, mas estima-se que a empresa AT&T, em Nova York, foi uma das pioneiras a realizar uma transmissão na cidade em 1927. Com o passar dos anos, a qualidade foi melhorando, a tecnologia foi evoluindo e a novidade foi chegando aos mais distantes países. Esse é o primeiro episódio de TV anos 70, que vai contar para você a história da TV brasileira década por década. Iremos fazer uma longa viagem, porque televisão não é só uma tela ou uma caixa, seja o que for. É muito mais do que isso. Ela pode divertir, ela pode informar, ela pode emocionar. Enfim, ela tem um poder social muito grande. No ar, o primeiro episódio de TV anos 70. No pique da Globo. Rede Bandeirantes, a imagem do espaço. Nós somos a TVS. A TV Manchete. A TV Manchete 163 São Paulo. Numa visita aos escritórios da Radio Corporation of America, RCA Victor, em Nova York, em 1944, o jornalista e empresário Francisco de Assis Chateaubriand, ele ficou intrigado quando viu um equipamento, na época, estranho. Ele nunca tinha visto nada parecido em 3 décadas nos Diários Associados. Esse grupo, na época, era o maior grupo de comunicação do Brasil. No Rio, o diretor da Rádio Nacional, o Vitor Costa, no final dos anos 40, ele fez uma experiência com a televisão em circuito fechado, mas Chateaubriand só decidiu mesmo que queria ter sua emissora de televisão no começo de 1949. Corria a todo vapor nessa época a montagem de um canal no Rio. O Rio, na época, para quem não sabe, era a capital federal. A torre da emissora seria no Cristo Redentor e depois no Pão de Açúcar. Isso gerou uma chiadeira local e com muita razão. A emissora do Rio só não entrou no ar antes porque a GE, a General Electric, não conseguiu entregar os equipamentos a tempo. Como Chateaubriand não queria perder tempo, então ele decidiu focar na emissora de São Paulo. No dia 1º de fevereiro de 1950, chegavam ao Brasil os primeiros equipamentos de televisão. A carreata levando os equipamentos de Santos até São Paulo foi acompanhada com muito fervor pelos artistas e pessoas que ali passavam. E contava com a presença, inclusive, de Hebe Camargo. Sim, ela já estava lá. A antena da emissora foi instalada no edifício do Banco do Estado de São Paulo. Em 3 de abril do mesmo ano, foi feita a primeira transmissão de televisão. Acredito eu, em circuito fechado ainda. Era uma apresentação do Frei José Mojica. Um tempo depois, no dia 10 de setembro, foi transmitido um filme onde Getúlio Vargas falava sobre seu retorno à vida política. Chateaubriand, porém, ele estava com um pequeno impasse. Quem iria assistir à inauguração da primeira emissora de TV no Brasil? Ninguém. Ele espalhou 200 aparelhos de televisão pela cidade de São Paulo. Dizem que foi contrabandeado. O doutor Assis, quando lembrou que estava inaugurando uma televisão e que ninguém tinha aparelho de televisão, que ele ia inaugurar, que 2 meses antes, ele importou umas televisões da Philips, ele mesmo, ele providenciou uma importação da Philips holandesa, importou, assim, digamos assim, 500 receptores e distribuiu entre pessoas, entre amigos, entre comerciantes, entre lojas, que é para ter quem assistisse. Quer dizer, no primeiro ano de vida, a TV Tupi contava apenas com 500 aparelhos ligados. Não no primeiro ano, mas, digamos, nas primeiras semanas. Finalmente, em 18 de setembro de 1950, às 17 horas, entrava no ar a PRF3, a TV Tupi Difusora de São Paulo, canal 3, iniciando uma nova era na radiodifusão brasileira. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, canal 3 de São Paulo, hoje canal 4. O bispo auxiliar de São Paulo, Dom Paulo Rolim Loureiro, deu a bênção nos equipamentos que os artistas tinham ido buscar em Santos em caravana meses antes.
Tudo ali foi ensaiado com 3 câmeras, para ser feito com 3 câmeras. Só que acontece, uma delas quebrou. Existem 2 versões para essa história. A primeira era que o Chateaubriand tinha quebrado a câmera com uma garrafa de vinho. A segunda era que a água benta, a mais plausível, teria caído sobre uma das câmeras e teria estragado. O primeiro programa a ir ao ar na TV brasileira foi o TV na Taba, às 9 da noite. Esse também é considerado o primeiro programa de variedades da nossa televisão. E olha só quem estava lá, ela mesmo, Hebe Camargo. Beijo nós vamos trocar, não tem ninguém perto e a noite é de luar. Tudo muito bonito, tudo muito bom, tudo muito bem, mas eles não sabiam o que colocar no ar no dia seguinte. E nesse começo da televisão, aqui no Brasil, tudo era feito ao vivo. Não existia videotape. Videotape só muitos anos depois. Os primeiros anunciantes da TV brasileira foram a Sul América Seguros, a Cerveja Antártica, o Moinho Santista e as empresas Pinhatari. Um dia depois da inauguração, ia ao ar o primeiro telejornal da nossa televisão, Imagens do Dia. A reportagem de Imagens do Dia, a postos focalizando os momentos históricos da plantão em frente à Polícia Central do Rio de Janeiro. Cheguei na televisão no dia seguinte, no dia seguinte à inauguração, e fiz um programa realmente, do ponto de vista técnico, saiu perfeito. Saiu perfeito porque estava todo redigido. E eu decorei um pouco. Eu sei que a repercussão foi muito boa. À noite o doutor Assis Chateaubriand mandou me chamar. Disse, com quem o senhor estudou televisão? Disse, por que, doutor? Estava muito ruim? Ele disse, não, ao contrário, estava muito bom. O senhor foi o único homem que entendeu televisão no Brasil. Por conta da inexistência de VT, eles faziam as reportagens com uma pequena câmera da RCA, uma pequena câmera externa, que era pequena se comparada ao tamanho dos equipamentos na época. E os intervalos eram imensos, eram muito grandes. E muita gente achou que a TV no Brasil não ia pegar por causa disso. Nesse primeiro momento, a televisão aqui no Brasil era encarada com rádio com imagens. Os comerciais eram preenchidos com números musicais. Daí... Você foi uma das mais famosas garotas propaganda da televisão brasileira. O que era uma garota propaganda? Eu fui famosa, não era por ser famosa. Fui famosa porque eu aparecia demais na televisão. Me apelidaram na ocasião de Indinho da TV. E eu olhei e falei assim, amigos telespectadores, eis aqui uma bolsa maravilhosa para acompanhar qualquer traje, desde a parte da tarde até a noite. Por exemplo, essa é uma bolsa branca, toda de pequenos detalhes. Em janeiro de 51, dia 20 de janeiro de 51, entra no ar a primeira emissora de TV do estado do Rio de Janeiro, a TV Tupi, Canal 6. Parte para a Praia Vermelha o caminhão conduzindo a primeira carga de volumes, contendo equipamento de TV da primeira emissora de televisão a ser instalada na capital da República. Sendo a potência do transmissor de 5 kW, a Tupi TV terá assim um raio de ação bastante amplo para cobrir toda a cidade, inclusive as cidades vizinhas Niterói e Petrópolis. Nesse ano, a Tupi exibiria o primeiro programa infantil da nossa TV, o Clube do Guri. Em 21 de dezembro do mesmo ano estreava a nossa primeira telenovela, Sua Vida Me Pertence. Os capítulos duravam cerca de 20 minutos e não era diária ainda. Ela era apresentada todas as terças e quintas, sempre às 8 da noite. Nessa produção também ocorreu o primeiro beijo da nossa televisão brasileira. E foi um tremendo escândalo na época. Não foi nem um beijo de língua, foi um selinho. Um selinho. A história básica era um homem que estava apaixonado por uma mulher e ela não dava bola para ele. E ele então ele dissera assim, eu vou te conquistar e você vai me amar porque a sua vida me pertence. E como é que foi ter dado esse beijo? Deu muita confusão para que acontecesse esse beijo? Bastante, porque o cinema também era muito mais conservador, não é? Hoje em dia as coisas já são diferentes. Então houve bastante polêmica. Dá-se, não se dá, faz ou não faz. E acabou sendo um beijo na boca. Alguns falam que é na bochecha. Não, na boca, mas biquinho fechado.
No dia 1º de abril de 1952, estreava o Repórter ESSO, que durou longos 18 anos no ar. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo. Não existia rede. Cada cidade tinha o seu Repórter ESSO. Em São Paulo, Calil Filho. Em Belo Horizonte, Luiz Cordeiro. No Recife, Edson Almeida. Ainda nesse ano, São Paulo ganhou sua segunda emissora de televisão, a TV Paulista, Canal 5, pertencente às organizações Vitor Costa. O Canal 5 Paulista exibiria o primeiro seriado da TV brasileira, chamado de O Invisível, e também seria especialista em produção de teatro, dirigidos pela Cacilda Beck. A Tupi lançava também nesse ano a primeira de muitas e muitas versões do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa versão ficou 11 anos no ar e era produzido tanto em São Paulo quanto no Rio. Mora uma velha de mais de 60 anos. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas. A menina do narizinho arrebitado, ou narizinho, como todos dizem. A série foi a primeira a usar a técnica de merchandising na TV brasileira. Como as histórias não tinham interrupção por intervalo comercial, eram introduzidos ali na série merchandising de Biotônico Fontoura, Que Bom, enfim. Em 53, no dia 27 de setembro, entrava no ar a emissora mais antiga em funcionamento no Brasil, a TV Record Canal 7. A Record, antes de ser isso que ela é hoje, ela exibiu o primeiro seriado de ficção da TV brasileira, o Capitão 7, que ficou no ar de 54 até 66. 12 anos no ar. A tarefa é de criar uma aventura interplanetária. Imagina, fazer com os nossos recursos daquele tempo, enfrentando um Flash Gordon que o cinema já apresentava. Mas fizemos, sim. Fizemos e ficou uma verdadeira maravilha. Nós criamos um foguete, construímos um foguete, depois fizemos uma pequena miniatura do foguete. Pela primeira vez, nós fizemos uma aventura na televisão paulista, na televisão brasileira, digamos assim, pelo Canal 7, a aventura do Capitão 7 viajando num foguete para a Lua. Esse mesmo ano de 53, a Tupi estrearia o Alô Doçura, que foi um grande sucesso, em parte impulsionado pelo sucesso de I Love Lucy nos Estados Unidos, e era estrelado pelo John Herbert e pela Eva Vilma. Você se incomoda se eu fizer uma perguntinha a você? Ah, claro que não, meu bem. O que é? Com que dinheiro você comprou tudo isso? Com aquele dinheiro que estava no armário, não era para isso, meu bem? Em 54, dois acontecimentos importantes na nossa televisão. A Record ela consegue transmitir a primeira partida de futebol ao vivo da nossa história, com narração de Geraldo José de Almeida. E também a morte, o suicídio de Getúlio Vargas, que emocionou a nação. Ela só foi noticiada às 13 horas, porque era a hora que a Tupi do Rio entrava no ar. Em 55, o Rio ganhava mais uma emissora de televisão, a TV Rio Canal 13. Ela tinha uma programação própria, mas ela trocava produções com a Record de São Paulo. E a TV Rio e a Record seriam responsáveis pela primeira rede de televisão brasileira. Nos anos 50 não existia isso. Nos anos 50, cada uma produzia tudo, era tudo local, não existia esse negócio de rede. A primeira transmissão em rede foi o Grande Prêmio Brasil de Turf, direto do Hipódromo da Gávea. Essa transmissão foi possível graças à construção de um link, muito improvisado esse link, entre o Rio e São Paulo. A TV Rio construiu um link do Rio até Guaratinguetá, e a Record completou esse link de Guaratinguetá até São Paulo. Um outro evento foi transmitido em cadeia entre essas duas emissoras, foi a partida de futebol entre Brasil e Inglaterra, como treinamento para a Copa de 58. A TV Rio em pouco tempo ela virou líder de audiência. Ela transmitia programas como, por exemplo, que iam desde o TV Rio Ring até o Noite de Gala, por exemplo. Uma programação bem diversificada para a época. Ainda em 55, a TV Itacolomi é inaugurada em Minas, mais um dos associados, e foi a primeira emissora de televisão de Minas Gerais. Em 1955 nasce a TV Itacolomi, sempre na liderança.
Canal 4, Belo Horizonte, Minas Gerais. Na Tupi, 2 programas que marcaram e muito a história da nossa televisão. O Almoço com as Estrelas, que ficou muitos anos no ar, acho que quase uns 30 anos. Com essa outorga da Estrela de Ouro que nós começaremos a entregar hoje. Portanto, atenção, vamos iniciar nesse instante o quadro intitulado Estrela de Ouro. A Praça da Alegria na TV Paulista, embrião da Praça é Nossa. Se a Praça é Nossa é o que é hoje em dia, foi por causa da Praça da Alegria, criada pelo Manuel da Nóbrega. E na Tupi Carioca estreava o Rancho Alegre, o primeiro programa de chacrinha na nossa TV. A partir de 57 começaria a expansão do sinal das emissoras de São Paulo para o interior. O sinal saía das capitais e era retransmitido pelas antenas das cidades mais distantes. Ele passava de cidade em cidade e ia perdendo qualidade à medida que fosse chegando às cidades. Por exemplo, o sinal saiu de São Paulo. Esse sinal de São Paulo, por exemplo, ele vai até Campinas. De Campinas ele vai até Rio Claro, de Rio Claro para outra cidade, depois Araraquara, Ribeirão Preto, por aí vai, e vai perdendo qualidade. O sistema de repetidores ainda seria muito aprimorado. Depois veio o micro-ondas, né, que deu uma boa melhorada, né, mas em regiões muito montanhosas é difícil você linkar uma cidade com a outra por micro-ondas. E depois veio o satélite. No mesmo ano, o Hebe assume seus cabelos louros, que seriam sua marca registrada. Em 1958, as TVs transmitem a Copa do Mundo, porém com algumas semanas de atraso, e o material era tudo em filme. Era tudo em filme. Não era que nem hoje, que tem alguns segundinhos de delay, não. Eram semanas de delay. Muitas semanas de delay. Também em 58 estreavam TV de Vanguarda e o Grande Teatro Tupi, exibindo peças teatrais representadas em São Paulo, Rio, BH, contando com muitos artistas famosos de teatro no elenco. Em 59, o Rio ganha mais uma emissora de televisão, a TV Continental, Canal 9. A grade era bem diversa. Exibia shows, filmes humorísticos, religiosos, infantis, entre outros. Também nesse ano é inaugurada a primeira emissora de televisão do sul do nosso país, a TV Piratini Canal 5, também dos associados. Os gaúchos já estão beneficiados com o milagre da televisão. Aqui trabalha uma equipe competente e especializada. Frente aos monitores, controla o entrosamento perfeito dos programas. Em dezembro do mesmo ano, morreu o empresário Vitor Costa, o dono da TV Paulista, Canal 5, e das organizações Vitor Costa. No próximo episódio, começaremos a ver o amadurecimento da TV no Brasil, o surgimento de uma emissora que ia mudar para sempre a história do nosso país, o primeiro grande sucesso até da dramaturgia brasileira, e como o videotape afetou as emissoras de televisão na época. Eu espero você. Até lá!